Meus irmãos e irmãs, mais uma manhã, mais um dia nos encontramos para juntos meditarmos a palavra de Deus. Nesta terça-feira, dia 7 de fevereiro, da quinta semana do tempo comum, e na qual nós lemos o evangelista São Marcos, no capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta terça-feira, iniciamos a leitura do capítulo 7 de São Marcos e vemos esse embate entre Jesus e os fariseus. Os fariseus que criticam os discípulos de Jesus porque comem o pão sem lavar as mãos, e Jesus que lhes devolve a crítica, falando que eles se ocupam muito do externo e se esquecem de viver a palavra de Deus. É claro que a preocupação que os fariseus colocam aqui, ela não é unicamente uma preocupação de higiene. Nós sabemos muito bem que devemos higienizar as nossas mãos sempre antes de tomarmos as nossas refeições, mas era algo ritual e que inclusive é colocado aqui pelo evangelista São Marcos. Diz que eles tinham a maneira certa de lavar pratos, copos, jarras, vasilhas de cobre, que não comiam ao voltar da praça sem antes tomar banho, porque a religião judaica acreditava que o impuro era aquilo que vinha de fora e, portanto, deveriam procurar manter constantemente a sua pureza. E por isso seguiam esses rituais, seguiam seriamente todos os rituais de purificação que eram prescritos então para a época. Jesus, no entanto, vem nos recordar que a impureza não está tanto na realidade externa, mas está na nossa fidelidade ou não à palavra de Deus. Porque a crítica que Jesus faz é justamente dizer: olha, vocês se ocupam para que o externo não vos contamine, mas, no entanto, não estáis atento àquilo que a palavra de Deus pede, e usam até da mesma tradição, da mesma palavra, para justificar os seus erros, como nós vemos na conclusão, quando Jesus diz: olha, o mandamento de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. No entanto, vocês dizem que aquilo que deveriam dar de sustento ao pai e à mãe é corbã, é consagrado a Deus, e assim vos isentais daquilo que é a lei de Deus. É claro que Jesus fala-nos também a nós hoje. Quando usa esse exemplo e essa crítica aos fariseus, Jesus quer nos salvaguardar de uma fé muito externalista, muito externa, muito visível, mas pouco enraizada nas nossas vidas. Às vezes nós caímos na tentação no nosso dia a dia de cumprir uma fé ritualística. Vamos à missa,
por tradição e não por convicção, ou às vezes queremos impor certas regras, certas situações na própria missa que são fruto de uma tradição humana e nos esquecemos daquilo que é a palavra de Deus. Pensemos muitas vezes tantas realidades que vemos de missas midiáticas, que vemos de missas que querem retornar aquilo que é o pré-Vaticano e que às vezes é vista com olhos bons pelo nosso povo, às vezes até por desconhecimento ou porque tem algo externo muito bonito. Mas nos esquecemos daquilo que é o essencial. O essencial é que nós possamos viver a palavra de Deus. E é isso que Jesus chama os fariseus. Olha, não adianta fazerem todos esses ritos externos, se no entanto não vos comprometeis a seguir o mandamento de Deus. O mandamento de Deus é o mais importante. Então Jesus hoje nos alerta também para que nós não caiamos no erro de ter uma fé unicamente com expressões externas. Nos colocarmos de joelhos, participarmos da missa, tudo unicamente por tradição. Mas muito pelo contrário, esses gestos são válidos quando fruto de um coração que procura verdadeiramente viver o mandamento de Deus. E assim ele vem nos convocar, vem nos recordar aquilo que é o essencial. Antes de tudo, vivamos o mandamento de Deus, vivamos a sua palavra, vivamos o seu ensinamento e aí sim estaremos prestando um culto agradável a Deus. Façamos assim então a nossa oração para esse dia. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.